Bom dia, amados, graça e paz. Abra a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Os nossos versículos hoje é do 18 ao 31. Do 18 ao 31. Todos acharam? Hein? Achou, Antônio? Então vamos lá. Porque para mim tenho por certo isto, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, ela ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade, a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, porque não pedimos o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados, reputados, como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Clama a Deus pela sua vida nesta hora. Senhor, estamos aqui, ó Deus, na tua presença, reconhecendo que precisamos de ti, Senhor. Reconhecendo que é grande a nossa limitação, Senhor. Que é grande também a nossa iniquidade, ó Pai, a nossa incredulidade diante do Senhor. Como precisamos conhecer a Ti e a Tua palavra, Senhor. Como precisamos crescer na graça e no conhecimento, ó Deus. E nesta manhã, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Certo de que o Senhor está aqui. E de que com Teu Espírito Santo, o Senhor vai edificar o nosso coração, a nossa mente. Senhor, abre o nosso entendimento. Abre a nossa compreensão para as verdades da sua palavra, Pai. Tira todo o véu, ó Pai, tira tudo aquilo que possa se levantar contra a tua palavra nesta manhã. Seja quebrado, seja destruído, ó Deus. Se revele a nós pela tua palavra, meu Pai. Nós te clamamos, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você já deve ter percebido que o nosso desafio nesta manhã é grande. Diante de tantas coisas, nós temos nesse versículo, nesse capítulo. E nós temos aprendido, estudamos o capítulo 5, vou voltar só do 5 para cá, só para você pegar o raciocínio. No capítulo 5, nós estudamos sobre a nossa justificação em Cristo, né? No capítulo 6, nós estudamos a nossa santificação, falamos sobre a libertação da lei, né? Falamos sobre a nossa luta, né? Finalzinho do capítulo 6 com o capítulo 7, nós falamos a nossa luta contra o pecado, o apóstolo Paulo contando a sua experiência de como miserável ele era, que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, né? E nós vimos agora, estamos vendo, né, no capítulo 8, ele começa o capítulo 8 no versículo 1 dizendo:
Você lembra o que diz do 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós estamos... Sim, da obra do Espírito Santo, né? Está frisando aqui, né? Relembrando a importância do Espírito Santo nesse processo de salvação em nossa vida, né? Então, no capítulo 8, nós estamos aprendendo que nós podemos ter certeza dessa salvação que o Senhor já conquistou por nós. E aí ele diz que aqueles que estão em Cristo, nós vimos isso também, a importância, tudo se resume a Cristo, porque tudo nosso é em Cristo, amém, amados? Em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo nosso passado foi apagado, em Cristo nosso velho homem foi crucificado, em Cristo nossas condenações foram abolidas, tudo isso em Cristo. E eu queria voltar só um pouquinho naquilo que o Márcio compartilhou conosco, a respeito do pecado que está no versículo onde ele compartilhou, Romanos 8:2. Eu vou ler o 1 e o 2 para que a gente pudesse entender um pouquinho. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são eles? São aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pelo pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado por nós. Então, quero que você entenda essa questão do pecado, para que você esqueça isso agora, porque agora nós vamos avançar. E você precisa ter isso muito claro na sua vida. Quando diz pecado no singular, está dizendo da nossa natureza pecaminosa. Pecado é uma árvore que produz pecados. Em muitos textos você vai ver pecado no singular. Em outros textos você vai ver pecados. Pecado é a árvore que produz pecados, como a bananeira produz banana. E aqui ele está dizendo que o que aconteceu com Jesus, que fala que ele veio na semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Vai ficar fácil de você entender. Aprendi isso com o pastor Glênio. Se faz o remédio pelo veneno. Como se faz o remédio, né, a vacina Fala alto. Isso. Pega-se o veneno da cobra, injeta no cavalo, o corpo do cavalo vai produzir os anticorpos para combater aquele veneno, extrai o sangue do cavalo, né? Tira dele aqueles anticorpos e faz a vacina para aplicar em nós quando somos picados pela cobra. Foi isso que Deus fez com Jesus. Pegou o pecado, ficou em Jesus, colocou em Jesus. E através do sangue de Jesus,
Ele nos purifica do nosso pecado. Onde está então a nossa vacina para a nossa vida em Cristo? O sangue de Jesus. O diabo odeia o sangue de Jesus. Você quer ver alguém endemoniado, você dizer para ele assim: confessa, o sangue de Jesus tem poder. Ele não confessa. Porque o sangue de Jesus tem poder para nos curar, para nos redimir, para nos purificar, para nos sarar. É isso que ele está falando, semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Ele foi picado pelo pecado. E pelo sangue de Jesus, nós podemos experimentar. Amém? Então vamos entrar no nosso texto agora. Nosso texto começa com o versículo 18, dizendo assim, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que há de se revelar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, eu tenho uma certeza, eu tenho comigo esta certeza de que as aflições do tempo presente, elas não podem comparar com a glória que há de vir. Aqui, ele começa a mostrar para nós que nós vamos passar aflições, amém? Nós vamos ter tempo de aflições. Cristo fez por nós uma boa obra, nos purificou, crucificou o nosso velho homem, levou sobre si as nossas maldições, fez tudo isso, mas ainda estamos nessa terra. Mas não estamos isentos de sofrimento, não estamos isentos de aflições, né? Ou seja, vai ter aflição, vai ter luta, vai ter luta. Aqui é lugar de luta, de batalha. Céu é lugar de descanso, amém, irmãos? Céu é lugar de descanso. Então não queira achar que vai ser um mar de rosas, que não vai não. Aí ele já começa a dizer para nós, vai ter sofrimento. Nós não temos mais condenação, irmão. Não temos mais condenação, mas sofrimento tem, né? Mas sofrimento tem. Então, nós devemos viver essa vida com a esperança da glória. Vai passar. Está sofrendo? Vai passar. Está difícil? Vai passar. E uma forma que ele nos ensina, devemos viver a nossa vida cristã, é com a esperança da glória, nem amados? Isso conforta o nosso coração. A esperança da glória, trazer isso para a nossa vida, né? Trazer essa convicção no nosso coração. Aqui tem luta, aqui você tem que trabalhar, aqui você tem que fazer tantas coisas, você tem que batalhar. Mas ele está dizendo que o seu coração esteja na glória, a sua esperança esteja na glória do Senhor. Na glória do Senhor. Ele segue dizendo, versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aqui ele está falando de toda a criação, de tudo aquilo que Deus criou, de todo ser vivente, que sofre, que geme, é que ele usa a palavra como dores de parto, como uma mulher para dar à luz, que naquela hora é momento de dor. Mas o que mantém a esperança dessa mulher? Que isso vai passar.
o filho vai nascer, daqui a pouco ela vai estar com o seu bebê nos braços, daqui a pouco vai cessar essa dor, e depois ela esquece da dor que passou, porque vem uma alegria tão grande que agora ela pode pegar o bebezinho no colo, e agora ela pode desfrutar daquilo que ela teve com dor, mas aquilo que hoje traz muito prazer e alegria. E aqui está mostrando que assim até a natureza ficou sujeita pelo pecado. Quando o pecado entrou no mundo, não só o homem foi afetado, mas toda a natureza foi afetada. Porque até então, não havia essa maldição, que tudo está sentenciado para o fogo. E ele, no versículo 21, ele continua dizendo, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando esta adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele está dizendo o seguinte, toda a natureza, olhem para mim agora, toda a natureza será restaurada. Toda a natureza será restaurada. Depois de muitas coisas, depois de tudo ser destruído nessa terra, consumido pelo fogo e estarmos na glória, a Bíblia diz que a Jerusalém celestial vai descer do céu e ela vai vir à terra, e a terra será restaurada, a natureza será restaurada. Nós não temos tempo para ir lá nos textos, mas eu creio que você já deve ter visto isso, lido muitas profecias a esse respeito. Há uma profecia de Isaías que diz que naquele tempo a criança vai brincar com a serpente, vai brincar com o escorpião. O urso vai pastar com cervos, vai brincar com o leão. Vai haver uma harmonia entre todos os seres viventes. Isso quer dizer que o leão vai deixar de ser carnívoro. Ele não vai devorar mais. Serão todos herbívoros. E nós vamos conviver nessa perfeita harmonia com a natureza, com os animais, com Deus. Amém? Já leram isso? Já viram isso? Já? Bom. Então eu ia ter que ir lá pegar o texto para mostrar para vocês. E aqui ele está dizendo que enquanto isso, toda a criação geme. Versículo 23, ele diz, e não somente ela, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias de quê, irmãos? Espírito aí está com letra minúscula ou maiúscula? Então está falando de quem? O que são primícias? Os primeiros frutos. Então está dizendo que nós temos os primeiros frutos do Espírito. Os primeiros frutos do Espírito são aplicados em nós. Que frutos são esses, irmãos? Vamos lá? Mansidão, longanimidade, paz, que mais? Domínio próprio, alegria. Tudo para que você vença.
Porque vai haver sofrimento, vai haver luta, vai haver tribulação, e ele está dizendo o seguinte: nós gememos, mas nós temos a primícia do Espírito, nós temos o Espírito Santo operando em nossas vidas, e é o Espírito Santo o agente dessa salvação em nós. Até aqui está tranquilo? Tem alguma pergunta? Não? Não? Sim. Sim. Sim, do que vai acontecer. Sim, sim. Não, esse texto. Ele está mostrando. Nós estamos falando de quê? De salvação. Capítulo 8, ele está mostrando a nossa salvação. Então, para falar de salvação, ele está falando do futuro. O apóstolo Paulo está levando a gente para olhar para o futuro. A ardente expectativa, quando ele fala lá do nossa aflição do tempo presente, não dá para se comparar. Ele está levando a gente a olhar para frente. Aguenta agora. Isso, aguenta. É isso aí. O Francisco achou a palavra certa. Aguenta agora. Só um cadiquinho. Tá. E nós estamos agora no versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Então ele está mostrando o seguinte: a esperança que deve sustentar o nosso coração é aquela que, embora hoje você não consiga ver nenhuma pontinha de possibilidade, mas essa é a verdadeira esperança. Você acreditar que vai chover e você olha um monte de nuvem escura e é fácil. Aí não precisa da esperança. Mas, aí ele diz assim no versículo 25: porque se esperamos o que não vemos, o que precisa para a gente esperar, irmãos? Paciência. Então ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, o que sustenta a esperança aqui é a paciência. O que é paciência? Vamos lá. Alguém me dá a definição de paciência? Então, o que é paciência? É a capacidade de suportar o sofrimento presente. Tá? É a capacidade de você esperar sem desanimar, sem voltar atrás. Tá? Versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, esse versículo e os outros dois versículos adiante, visto que nós temos muita coisa para estudar nessa manhã, eu vou deixar ele para a gente estudar à noite. Vai ser uma palavra mais fácil, né? E nós vamos ter uma frequência melhor. Então eu vou falar sobre essa intercessão do Espírito Santo, tá? Com gemidos, como eu falo aqui, que ele
intercede em nossas fraquezas. Eu vou destrinchar isso aqui melhor. Essa questão, como pedir, como o Espírito Santo age em nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? Isso é importante a gente saber. Que fraquezas são essas? Então isso eu vou compartilhar hoje à noite. Vou compartilhar também o versículo 28, 29, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos descobrir que todas as coisas são essas que o apóstolo Paulo está falando. Vamos descobrir que bem é esse que ele está falando aqui, tá? Que bem é esse que nós temos aqueles que amam a Deus, porque o nosso conceito de bem, irmão, é diferente do conceito de bem de Deus, tá? Quando a gente lê bem aqui, a gente pensa naquela frase, né? E foram felizes para sempre. Como se fosse um conto de fadas. Não é. Não é. Por quê, irmãos? Esse bem aqui, nós vamos ver logo, né? Só uma canja para você entender, é aquilo que vai ser útil para nós. E esse bem pode ser até um sofrimento. Pode ser algo que venha te causar dor. E que Deus vai permitir. Porque Ele tem um propósito na sua vida. No momento, pode ser que não vai ser gostoso, não vai ser agradável, mas Deus está vendo o final da história. Deus está vendo lá na frente. E nós, por não entendermos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós praguejamos, nós desistimos da igreja, desistimos de caminhar com Deus, voltamos atrás. Porque não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu esperei. Eu achei que agora seria feliz para sempre. Eu achei que se eu viesse para o Evangelho, Deus ia fazer isso, Deus ia fazer aquilo, Deus ia me dar essa bênção, Deus ia dar aquela outra bênção, Deus ia me curar. Deus ia curar meu filho, e meu filho foi curado, meu filho morreu, meu marido morreu. Porque essa foi a promessa que fizeram para mim, quando eu fosse para a igreja, vem, que Deus vai fazer isso. Vem, que Deus vai fazer aquilo. Irmãos, Deus faz. Mas os homens comprometem Deus com coisas que Deus não se comprometeu. Falam coisas que Deus não falou. Tá? Então nós temos que ter sabedoria, porque as pessoas ficam frustradas por causa das ofertas que nós fazemos para elas. Não é assim que a gente vê hoje? Aí promete uma coisa, prometer em nome do outro é muito fácil, né, irmão? Promete em nome de Deus, depois Deus tem que se virar para fazer? Não. Deus vai fazer o que for para o nosso bem. Então tá, então nós vamos estudar isso logo. Nós vamos ver... Então nós vamos pular agora, nós já vamos para o versículo 30, do versículo 30 em diante, que diz assim, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também. Vamos entender essas 5 coisas aqui. Primeiro, predestinou. Quantos Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho? Quantos? Todos. Todos. Então nós não cremos na predestinação fatalista. Ele predestinou só alguns
Não, ele predestinou todos. Todos. Por quê? Porque se eu acreditar que foi assim, como que eu vou fazer com muitas declarações do próprio Jesus que disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele mentiu? Hã? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim? João 3,16, João 3,16, quem diz? Porque Deus amou, que deu. Persegue todos na Bíblia aí que você vai ver o que a palavra diz. Todos, tá? Todos. Então, ele predestinou todos para serem conformes à imagem do seu filho. Então, aqueles que Deus predestinou, a esses também fez o quê? Chamou. Sim. E o que vai acontecer? Deus, na sua onisciência, ele já sabia que muitos seriam ímpios. Mas por quê? Porque ele quer ser ímpio. Ele quer ser ímpio. Ele não quer servir a Deus. Ele quer viver de qualquer maneira. Ele quer. Ué, mas vai se perder. Ele sabe disso. Entendeu? Não é da vontade dele. Né? Sim. 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 Mas ele não é. Quando fala que ele predestinou, aí você tem que estudar para ver o que é essa predestinação, porque existe diferença entre dessa predestinação fatalista, que realmente vai ser assim, aí entra, é porque tem lugar que vai colocar predestinado, tem um lugar que vai falar eleitos. Lembra dos eleitos? Os eleitos são eleitos, tá, irmãos? São separados, que Deus já elegeu, ele vai ser aquilo, ele vai cumprir aquilo, ele não perde a salvação, ele foi criado para aquilo. É porque quando Paulo escreve aqui, ele fala aos, entendeu? Então, quando eles foram traduzir a Bíblia, eles erraram muito nessa questão. Seria todos, teria que ser todos, entendeu? Então, a gente fica, mas essa questão de predestinar, Lucas, ele separou para um fim. Mas lembra que a vontade de Deus pode ser frustrada? Não os planos, mas a vontade. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar você como a galinha, entendeu? Então ele fez você para isso, mas não. Predestinar, é por isso que eu estou te falando, predestinar um lugar, você tem que ler todo o contexto para você entender por que está aquilo ali. Não dá para pegar um versículo só e pensar ele e falar, é assim. Então vamos lá. Eu já me perdi. 30. E aos que chamou, a esses também justificou. Aí volta de novo. A justificação aconteceu Romanos 5:1. Quem diz? Quem declara aí? Romanos 5:1 vai ganhar um doce. Justificado, pois, mediante
a fé, temos paz com Deus. Então, o que ele está mostrando aqui? Que a justificação é para todos. Eu preciso tomar posse dela pela fé. Eu tenho direito a essa fé. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Mas pastor, a glorificação não é o último passo da salvação? Lembra da salvação em 3 tempos? Lembra da salvação em 3 tempos? Eu sou salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Lembra? Nós vamos encontrar versículos que vai dizer essas 3 declarações. Eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Aí eu vou dar oportunidade para o meu amigo. Não lembra mais? A salvação em 3 tempos? Então, quanto à justificação, eu sou salvo, eu já fui justificado. Amém? Quanto à salvação, à santificação, que é o processo também da salvação, não sou salvo sem ser santo, eu estou sendo salvo. Santificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então você vai achar versículos que vai dizer isso. Tem versículo que vai dizer que você já foi salvo, tem versículo que vai dizer que você está sendo salvo, e tem versículo que vai dizer que você vai ser salvo. Está com erro na Bíblia? Não. É nós que precisamos entender e trocar a palavra e ver o sentido dela, dessa questão de salvação. Então seremos salvos quando? Quanto à glorificação. Lembra que nós vamos receber um corpo glorioso? Sem mais o poder do pecado em nós? Um corpo que não vai adoecer? Nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo como o corpo de Jesus. Tá certo até aqui, gente? Tá claro para vocês? Posso perguntar para vocês? Que vocês sabem responder então. Sim? Ele ainda não recebeu o corpo glorificado. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo já colocou aqui, ó, a esses também glorificou como uma certeza daquilo que vai acontecer. 31. Estou doido para chegar nessa parte. Aí agora parece que ele vai mudar de assunto, mas ele não vai mudar de assunto. Ele está dando etapas para nós, processo. Tá certo? Aí agora ele, a gente sabendo de tudo isso, olhe para mim, que nós fomos salvos, que não existe mais condenação sobre nós. Amém, queridos? Que nós temos as primícias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para os judeus de Roma, para aqueles religiosos cri-cri, né? Que só acreditavam na justificação da lei, da salvação pelas obras, pela lei. Aí ele está preparando a gente e preparando os irmãos de Roma. Por quê? Porque você vai receber condenação de Deus, das pessoas, dos homens que vão nos condenar, que vão nos julgar, que vão apontar o dedo para nós. Você está dizendo que você é salvo, Antônio? É? Que você é salvo? Não, você peca. Olha, você é falho. Olha, você é humano. Vão se levantar com condenação para nós. Então, o apóstolo Paulo vai explicar como vai acontecer isso aí. Que diremos, pois?
à vista destas coisas? Se Deus é por nós, o que ele diz? Quem será contra nós? Ele está dizendo o seguinte: confie que Deus é com você. Os homens vão ser contra você. Diga, filho. Não. Quando ele diz por nós, quando eu uso a expressão assim, Lucas, isso aqui é para nós. O que eu estou dizendo? Para mim? É que o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, se Deus é por mim, e para vocês, irmãos, que estão em Cristo, que estão buscando a palavra, isso aqui é para nós. Sim. Sim. Tá. O amor de... Calma, não vou chegar lá, por isso que eu estava doido para chegar lá. Calma aí, vamos devagarzinho, vou por etapa. Por etapa. Não apavora, não. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quando ele fala dessas coisas, irmãos, ele está falando das coisas que ele já comentou, certo? Do que o assunto que está falando anteriormente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala assim, quem será contra nós, ele está dizendo o seguinte: quem é o maior? Quem é o soberano? Quem é o que conhece todas as coisas? Quem é o que sonda todas as coisas? Quem vê a intenção do coração? Não é Deus? Ele não é único. Então, se Ele é por nós, não tem para ninguém. Não tem para homem algum levantar acusação e condenação contra nós. Eles podem até levantar, mas você tem que entender: Deus é por você. Deus conhece você. Até quando você erra, quando você falha, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o motivo que te levou àquilo. Por isso que só Deus pode julgar, irmãos, porque Deus, Ele não julga só as nossas atitudes, Ele julga o nosso coração, a nossa intenção, a nossa mente, Ele julga tudo. E esse é o julgamento perfeito, é a justiça perfeita. O juízo humano, ele só julga as atitudes, não é assim? Então vamos lá. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha todos nós, irmãos. O entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Vamos lá. Você espera, você é muito apavorado. Nossa, às vezes a gente fica pensando o seguinte: que Deus não me ama, que Deus não se compadece de mim. Eu vou chegar lá, é porque ele é apressadinho. Isso. Aqui diz que ele não poupou o seu próprio filho. Não poupou. Irmão, se até o filho de Deus, Deus permitiu que ele sofresse, quanto mais nós. Se tem alguém que a gente quer poupar, os nossos filhos, não é assim, irmão? Não é assim? Você deixa de fazer para você fazer para o filho, não é assim? Mas Deus, Ele entregou o seu próprio filho. Então ele está dizendo o seguinte: não existe nada mais importante para Deus, porque se o que era mais importante é o filho, ele não poupou, ele nos deu, ele entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Muito bem.
Lembra que eu vou falar hoje à noite que todas as coisas contribuem para o bem? Não nos dará também com Ele todas as coisas? Não, não é só coisas boas. É o pacote todo. É um pacote grande. Mas você sabe o que eu descobri com o famoso que eu vi na internet? Estudioso dizendo sobre o Salmo 23, que há um erro no Salmo 23, que fala, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele diz ali que é a presença do pastor, nada me faltará. Quando que fala, não é faltará, de nada terei falta. Sim, sim. Quando diz lá, de nada terei falta. Muda, vai mudar porque nada me faltará. Já está aí também, as dificuldades não vai faltar. Sofrimento também não vai faltar. É porque, irmão, nós temos dificuldade porque a gente quer julgar a Bíblia, a palavra de Deus, do nosso conceito. E aí não dá certo. O nosso conceito de bom é só coisa boa, não é assim? Mas de Deus não é assim. Olha o sofrimento que ele proporcionou ao seu próprio filho, irmão. Que sofrimento terrível. Então eu não amo o filho dele. Então, todas as coisas. É tudo aquilo que vai contribuir para o seu bem. Então, quantas coisas, Lucas? Todas as coisas que Deus quiser usar na sua vida com um propósito de levar você aonde? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ó, ó, errado do texto. Sim, não, tem a ver com o propósito dele. É que nós vamos ver logo à noite essa questão de orar. Ali diz que ele intercede segundo a vontade de Deus, o Pai. É a vontade dele, irmãos. É a vontade dele. O problema nosso e do ser humano é que esse quer andar na cabeça dos outros. Julgando no nosso conceito de bom, de perfeito e de agradável. Julgando o nosso conceito. Sim, sim, claro. Até o diabo para ensinar, Deus usa até o diabo. Então, se você estiver em Cristo, aí Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem. Então vamos lá, irmãos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Irmãos, esse versículo 34 é interessante, porque quem nos condenará? O ser humano, ele é especialista em julgar as pessoas. Assim? A gente julga, tá? Julga. Isso é tão rápido que a gente nem para pensar. Passou uma pessoa ali, pum, você já julgou ela. Fulano é feio, né? Você já julgou?
no seu conceito de beleza, aquela pessoa, no seu conceito, ela é feia. Não é assim? Fulano é bobo, né? Fulano é isso, né? Já julga muito rápido. Aqui está falando dessa questão do julgamento, do julgar e o condenar. Por exemplo, vou pegar o Antônio, já peguei ele nesse contexto. O Antônio, ele crê que ele é um salvo em Cristo Jesus. Você crê, né, Antônio? É, Antônio. Mas eu vou levantar algumas acusações contra você. Você peca? Então como é que você é salvo? Você mente? Opa! Como que você vai ser salvo? Você julga as pessoas? Está entendendo? Ele falou que mente, ele falou que julga, ele falou que peca. Quando a Bíblia, eu estou só acusando, que a Bíblia diz que nos condenará. Entendeu, irmãos? Essa condenação, as pessoas, olhem para mim, as pessoas vão levantar condenações sobre nós que são verdadeiras. É verdade? É. Ele admitiu, é verdade. Então, eu vou ter como condená-lo. Mas olha que lindo. A gente pode condenar as pessoas, os homens. Mas a verdade é que aquele que condena, ele não tem a capacidade de justificar. Porque quem nos justifica é... O que o versículo diz aí? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e faz o quê? Eu posso condenar o Antônio, mas quem justifica ele é Cristo. Quem justificou ele foi Cristo. Quem santificou ele foi Cristo. Quem se fez maldição no lugar dele foi Cristo. E quem sou eu para me comparar a Cristo para condená-lo? Porque Jesus é o único que pode nos condenar, amém? Mas ele não nos condena. Ele nos justificou. Então, se alguém quiser condená-lo, seja até o diabo, não pode condenar o Antônio, porque Cristo se levanta e defende o Antônio. É Ele que intercede por nós. Não é Cristo que intercede por nós? Cristo vai defender o Antônio. Ele é meu. Ele é falho, sim. Ele é limitado, sim. Mas quem o justifica sou eu. Percebeu a diferença, irmão? Entendeu aqui? Olha que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que a salvação é pela fé, irmãos. Eu tenho que ter essa fé. O Antônio tem que ter essa fé, essa convicção e esse conhecimento. Porque senão, a hora que eu condenar ele, vai falar assim: é mesmo, irmão. Eu vou para o inferno mesmo, irmão. Porque eu sou assim, eu ainda falho, ainda não sei o quê. Lembra que eu falei no início do livro de Romanos? Quando a gente começou a estudar, a gente precisa ter certeza da nossa salvação. Eu sou salvo. Não pelos meus méritos. Não. Eu sou salvo pela graça dele. Nesse aspecto aí da salvação, porque em muitos lugares a fé é frisada no sentido dos milagres. Só milagre, só bênção. Só que
isso não se compara com a salvação, correto? Porque o que adianta eu receber vários milagres e no fim das contas eu não desfrutar da salvação? Primeira Pedro 3,18. Estando prontos para responder a todos que vos pedirem razão da fé, razão da esperança que há em nós. Eu posso ter fé para milagres. Sim. Sim, é porque a falta de conhecimento. Sim, não vai ter. Vai concordar, é o que eu disse para o Antônio, vai concordar, eu sou mesmo. Porque, irmãos, a fé é o primeiro ponto de Deus. Deus quer que tenhamos fé, irmãos. É para sermos salvos. Curar, irmãos. Quantos são curados e vão para o inferno? Quantos receberam milagres e vão para o inferno, irmão? Isso não é conceito, isso não é justificação de salvação, não. Vem para a igreja, recebeu bênção, foi embora, vai para o inferno. Então é preferível vir para a igreja. Pastor, eu estou na igreja, tem 30 anos que eu estou na igreja. E eu tenho uma enfermidade. Pastor, eu oro 30 anos e não fui curado da minha enfermidade. Irmão, e se você morrer, você está salvo em Cristo, isso é o mais importante. Sim, sim. Então a fé é para a nossa salvação, irmãos. É o primeiro ponto. As outras coisas é bênção, precisamos de fé, devemos buscar, beleza. Mas a minha salvação é o que mais? É o propósito prioritário de Deus para mim. É a fé para a salvação. Amém? Não vamos aí, senão não vamos dar conta não. Aí, ó. Está acabando o tempo. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará de quê? Do amor de Cristo. Por isso que eu falei, Lucas, o amor dele é para todos. Ele ama a todos. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas coisas que ao nosso conceito poderia nos separar. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está fazendo uma pergunta. Porque para muitos irmãos, a tribulação o afasta do amor de Deus? Afasta. Aí, eu estou buscando a Deus, olha que luta que eu estou. Eu estou servindo a Deus, mas olha que provação que eu estou passando. Deus não me ama. Eu vou embora, vou desistir. Não passa pelo teste. Mas não quer dizer que Deus não te ama, porque não existe nada que te separa do amor de Deus. Não da presença, tá, irmãos? Porque o pecado nos separa da presença de Deus. Sim? Isaías diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Mas nem o pecado irmãos, fez eu perder. Então, nem o pecado me separa do amor de Cristo. Mesmo quando você peca, Deus continua te amando. É assim, irmãos? Ele te ama. Mesmo se você for um assassino, Ele continua te amando. Mesmo se você fizer coisas terríveis, Ele continua te amando. O amor dele é incondicional. Não existe condição. Então vamos lá.
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte a todo o dia. O que está falando? Nós corremos o risco, hoje não, lá na época de Paulo, corria o risco de morte todo dia. Se pegasse você como sendo cristão, você corria risco de morte, né? Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, você era perseguido, você era morto, você era preso, você era chicoteado e ainda não podia abrir a boca, porque não tinha ninguém para defender você. Era como ovelha, mudo perante os seus tosqueadores, como foi com Jesus. Jesus abriu a boca. Fala aí, Jesus, você não vai se defender. Fala, manifesta o teu poder. Não abriu a sua boca. Está falando que nós, muitas vezes, vamos ser assim. Não vai ter ninguém que vai nos defender, a não ser o Senhor. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí outro conceito que a gente quer entender e julga muito errado, a questão de ser vencedor. Se a gente for olhar no nosso conceito, os discípulos foram vencedores? Foram no conceito de serem salvos, mas humanamente falando, perdeu, foram mortos. Que morte triste, irmãos, que vida triste esse homem levava. Morreu, um fiou lá no coisa de azeite fervendo, o outro foi degolado, o outro foi cortado ao meio. Quer ser cristão? Tem esse risco. Porque estou certo. Aí agora o apóstolo Paulo, ele dá uma opinião dele, o conceito dele. Eu estou certo, ou seja, eu tenho a certeza de que, vamos lá, vamos juntos? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do amor. Então você vai para o inferno, Deus te amando. Ele não quer. Ele nos ama, irmão. E isso faz toda a diferença quando você está passando por tribulação, luta, por provação. Eu sou amado de Deus. Quando você ama alguém e alguém está sofrendo, o que acontece com você? Você sofre, você sente. Sim? Filho, esposa, marido. Então isso quer dizer que Deus sofre. Deus se entristece, Deus fica triste. Mas Ele te ama. Mesmo Ele te amando, Ele vai permitir muitas coisas, porque é para o seu bem. Irmãos, Deus nos ama.
E quando Deus permite algo na sua vida que o seu conceito é para o mal, Ele não está punindo você. Ele está sendo amoroso com você. Como nós não negamos disciplina aos nossos filhos. Aquilo dói em nós, mas é necessário. E aí, você pode encher a boca para dizer: todas as coisas contribuem para mim que amo você. Amém? Tem alguma dúvida sobre essa palavra? Está claro para vocês? Foi bênção? Amém? Vamos orar então? Fique de pé. Vamos dar graças ao Pai. Se nós tivéssemos mais tempo, nós íamos cantar o louvor que nós cantamos aqui, né? Nem a morte, nem a vida. Senhor, nós te damos graça, Pai. Damos graça porque somos amados do Senhor. Damos graças a Ti, ó Pai, porque somos, ó Pai, a menina dos Teus olhos, ó Deus. Damos graças a Ti, ó Pai, pois o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. O Senhor é a nossa salvação, é o nosso sustento. O Senhor é a nossa justificação, a nossa santificação. O Senhor, ó Pai, é o agente de todas as coisas em nossa vida. Obrigado por essa palavra nesta manhã, ó Pai. Obrigado por saber que nada nos separará do seu amor, ó Pai. Obrigado porque em Ti, ó Pai, não há mais condenação sobre nós. Não pode haver mais acusação sobre nós, pois o Senhor é quem nos justifica. E ninguém pode mais nos condenar, Senhor. Obrigado pelo seu perdão na cruz do Calvário, onde o Senhor conquistou para nós, ó Pai, uma nova vida em Cristo Jesus. Assim nós te louvamos, te damos graça, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa aplicar essas verdades em nosso coração cada vez mais. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados. Até logo, então. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.